Olá, jovens! Muito bem, aqui, jovens. Né, Décio? Estamos aí para a aula de revisão geral, porque vocês farão a terceira avaliação, né? Exatamente. Desse curso de física. Com certeza já estão com nota sobrando aí, mas Né? não é verdade? Então vamos revisar hoje, né? Os conteúdos que eles vão fazer a avaliação daqui a pouquinho. Vamos lá? Vamos dar ali, pessoal, uma olhada nas aulas que nós escolhemos, né? A Olha revisão aí, ó. geral da unidade 3, vamos falar de potência, energia mecânica, parte 2, impulso, estática dos fluidos, parte 2 e parte Estática dos 3. fluidos, parte 3. Então, cada aula foi selecionada, né, Décio? Justamente. Para ajudar aí na nossa revisão, para nossa avaliação. Para depois E ali, testar olha eles, só. né? Como é que eles estão realmente. Isso. E a potência está na aula 34. Isso. Onde a gente trouxe o conceito de potência e também a potência associada a trabalho, né? De uma o trabalho força, de não é uma isso? força. Que o trabalho dependia, né? Com o trabalho, uma certa relação com o tempo, te dá uma potência. Exatamente. Quer dizer, o mesmo trabalho em tempos diferentes tem potência diferente, né? E ali, olha só, potência. Aê, potência, rapaz. Potência. Conceito de potência, pessoal, é relação, né, Décio, entre trabalho realizado pelo tempo. Gasto para executar Gasto. esse trabalho. Exatamente. Então, vamos ver como é que fica, olha só. A equaçãozinha mostra exatamente o que foi falado ali, ó. Trabalho sobre tempo. Isso, e Trabalho de lembrando... tempo que você gasta para realizar aquele trabalho, né, desse. Exatamente. Unidade de medida aí é Ah, tá ali a unidade, olha só. isso, Lembrando que o trabalho é em joule. joule, mais Opa. potência dada em watts, né? Isso, então, o nosso aqui, o que é o watts? O nosso watts aqui é justamente joule Por segundo, né? segundo. Então, watts, pessoal, é joule por segundo. Se for joule por minuto, por hora, já não é watts. Não é Você isso? pode escrever joule por minuto, Exatamente. joule por hora, mas não pode escrever que é watt, só isso. Ok? Para pedir a potência em watts, você tem que transformar o tempo em segundos, não é isso? Justamente, importantíssimo isso, né? Ok? O watts representa joule por segundos. E aqui, só a gente olhar, pessoal, só uma relação, uma relaçãozinha rápida aqui, olha só. Opa, volta. Tá descontrolado aqui o Eu sei que a Deise passador. hoje quer terminar logo a revisão. Não, que isso, olha só. Pessoal, quanto menor o tempo que você realiza o trabalho, maior vai ser o que, Décio? A potência ela é inversamente proporcional ao tempo, né? Certo? E quanto maior o trabalho que você precisa aqui realizar, olha só. Maior a potência para isso acontecer. Exatamente. Não é isso? Isso. Pronto. Agora sim. Agora sim. Agora sim, passador, pode ir que eu deixo. Vamos para a energia mecânica, né? Parte 2, que fala da potencial. Então, temos energia potencial gravitacional nessa parte 2, né? Porque a potencial elástica estava na parte 3, né, Deise? Isso. Então, energia potencial gravitacional e a relação do trabalho com essa energia potencial gravitacional. A gente sabe que Exatamente. gravitacional é peso, né? Força-peso. Então vamos dar uma olhadinha, pessoal. Energia potencial gravitacional. Energia relacionada à Isso. força-peso, né? Ao trabalho da força-peso, certo? Então, como conceito, Ó, a energia potencial pode ser armazenada e a qualquer momento pode se manifestar, fazendo com que haja a realização de um trabalho. Quer dizer, ela pode estar lá quietinha. Não potencial. Quando fala energia potencial, a gente está falando de energia armazenada, prontinha ali para ser usada para Nós realizar o falamos da trabalho. castanheira lá, o Isso. fruto está lá em cima, prontinho para realizar o trabalho e quer cair. Quando cair, é melhor você não estar embaixo. Aí, Porque ele vai como realizar um trabalho, Como né? ele vai estar na queda lá na vertical, né, sob Justamente. a ação da força-peso, e essa força realiza um trabalho, então energia potencial gravitacional, que a gente fala que está Energia armazenada, potencial né? enquanto estiver lá, está armazenada pronta para Isso. realizar. É que nem elástica, quando tiver Isso comprimido. também. Então, pela equaçãozinha, olha só o que nós temos ali, olha só. O trabalho é a variação dessa energia. Se houver Exatamente. variação, tem trabalho. Se não houver, não tem trabalho. Né? É isso aí. E Então, ali a gente faz essa relação, né, Décio? Olha só. justamente, onde a energia potencial gravitacional depende da massa, do peso, que é massa vezes gravidade, e depende da altura, né, dele. Quanto maior a altura, maior a energia potencial gravitacional. Exato, e a gente sabe que, então, nesse caso, lembrando que o trabalho da força-peso é justamente o trabalho, olha só, é justamente ali, ó,
trabalho da força-peso, não é isso? Isso. E aqui, olha só, o peso vai ser justamente, ó... Energia. Então, a gente fala que está relacionado, e é por isso que o trabalho... Certo? A variação dessa energia, que na verdade só depende da altura, né? Variou a altura, você tem a mesma massa, vai realizar trabalho. Exatamente. E da mesma forma que a energia, a unidade é o joule, certo? Justamente. A unidade de massa, quilograma, aqui metros por segundo ao quadrado, e aqui metros, certo? Aí eu poderia fazer uma pergunta, um tijolo, se caísse sobre a minha cabeça, me machucaria? Aí nós A questão vai temos que... depender da altura. Se tiver 1 milímetro da minha cabeça, provavelmente não. Então, 1 milímetro teria uma variação de energia pequena, o trabalho seria pequeno, não seria suficiente. Claro que fosse a partir de uma distância qualquer maior, né? Alguns centímetros, machucaria. Que energia potencial... Eu já falei da minha cabeça para evitar que eu tenha as ideias sobre outras pessoas, né? Então, o fato de cair um objeto como esse na cabeça de alguém não quer dizer sobre que vai outras machucar. pessoas aqui, peraí. Não, Pronto, Vitor, sumiu. não. Que isso. Já falei de mim, pronto. Sem bullying, sem nada, né? E a gente sabe, brincando aqui, né, vocês sabem que machuca porque o trabalho dessa força está relacionado à altura. Então, quanto maior essa Justamente. altura, E a maior o diferença entre a trabalho minha da força. cabeça e o tijolo. E a altura que o tijolo está, claro. Então, assim, a gente pode falar, quanto maior a altura, mais vai ser o trabalho realizado pela força-peso, então mais energia potencial vai ter armazenada ali. Justamente. Aí o galo pode ser maior. Outras coisas, né, infelizmente. Pode cortar, né? O A couro rachadura do cabeludo. crânio aí vai ser maior. Bom, agora a gente vai falar de... Impulso, não empuxo. A última aula lá foi impulso. Impulso, quando você vai dar um salto, né, vai lançar alguma coisa. Vamos ver também a relação entre impulso e a quantidade de movimento. Nós vimos lá, até falamos na aula, mostramos que a gente pode até a unidade de medida é a mesma, né? Isso. Newton segundo, mas é a mesma coisa que quilograma metro por segundo, se você fizer aquelas análises de Newton, quilograma metro por segundo ao quadrado, né, vezes segundo. A gente viu isso bem claro. E o impulso está relacionado à força, não está, Décimo? A força. Olha A lá, ó. aplicação de uma força e no tempo que essa força age. A gente viu que para dar um pulo você não pode ficar 1 hora agachado que não vai adiantar. Exatamente. Tem que ter a reação desse tempo com a força. Tem que ser uma coisa sincronizada, né, Deise? E para ver impulso, é necessário que uma força atue sobre o corpo durante um certo intervalo de tempo. Então, se você aplica aí uma força de 50 newtons durante 2 segundos, você pode achar um impulso aí. Maior do que Certo, fosse de um 100. segundo, né? Agora, se também. aumentar um pouco esse tempo para 3 segundos, Aí você, se fosse 100, aí pode ser aí o quê? 150, né? aí vai indo, Quem né? Então, a sabe? gente viu ali, olha só. Agora, não, então, horas, e para o pulo, isso daí não vai servir. Agora, se você tiver que empurrar um objeto aí a uma certa distância alta, uma distância grande, Justamente. certo? Aí você vai aplicando ali, você vai aplicando, você está Tem que entender também que não adianta você aplicar uma força e manter uma velocidade constante, né? Porque mesmo com essa Exatamente. força aplicada e o atrito ser contrário for constante, não vai ter impulso também. Porque essa força tem que ser uma força aplicada, uma força diferente de zero. Tem que ser uma força resultante, né, Deise? Exatamente. E ali, olha só, o impulso, Força e a tempo. força aplicada e o tempo, Porque essa certo? força está sendo aplicada. E sendo que a força aplicada é dada em newtons e o intervalo de tempo no SI é em segundos, e ambos estão multiplicados, então no SI a unidade do Newton impulso é segundos. newton segundo, certo? Aí tem uma outra grandeza que a gente pode associar com o impulso, né, Décio, que é a quantidade de movimento. E é importante lembrar que, olha só ali, só para a O gente impulso ver, tem a ó, mesma direção e sentido da força aplicada, né? Que Exatamente. causou esse impulso. ok? Então, possui aí a mesma direção e o mesmo sentido vetorial, né? Então, porque eu estou orientando Justamente. a aplicação desse impulso aí, ok? E ali, Décio, olha só, do mesmo modo que o trabalho modifica a energia mecânica ou que a força altera a velocidade, o impulso é responsável pela variação da quantidade de movimento. Corretíssimo. Já que o impulso é força vezes o tempo, né? A força modifica o movimento, não é isso? Modifica o movimento, justamente. Aí a quantidade de movimento é massa vezes velocidade. Mas para ter velocidade precisou lá. Se houver variação na velocidade é porque houve força aplicada.
E nós vimos... Então, por isso que ele aciona com impulso. Então, o impulso está diretamente relacionado à variação da quantidade. Variação da quantidade. Se não houver variação na quantidade de movimento, não há impulso. Exato. Né? Por isso que a pessoa vai correndo, ela dá aquela parada para poder esticar a perna para pular. Variou a velocidade, né? Variou massa sua vezes a velocidade. Se não variar a velocidade, não tem impulso. Exatamente. Tem quantidade de movimento, mas não tem impulso. Isso. Então, ali, pessoal, se liga lá, olha só. O nosso impulso está diretamente relacionado aí, olha só. A delta Q, variação de quantidade de movimento. E lembrando que quantidade de movimento, só para a gente lembrar, né, Décio, é massa vezes... Velocidade. A massa, pessoal, é em quilogramas e a velocidade metro segundo, certo? Lembrando, né, se a quantidade final é igual à inicial, 8 menos 8, 0. 20 menos 20, 0. Não tem impulso. Isso. Você vai ter que diminuir. Então, por isso que é bem claro. Nesse caso, a unidade, olha só, do impulso, ó, é a mesma unidade da quantidade de movimento, não é isso? A gente pode fazer essa relação aí. Fechado? Bom, falamos de impulso, né? Falamos de energia. E nós temos também, olha só, vamos para a parte da estática? Vamos lá. Né? A estática ali, olha só, vamos falar da estática dos fluidos. A pressão exercida por um líquido. Isso, né? Princípio de Steven. E a equação fundamental da hidrostática, aquela que a pressão total, né, depende da inicial e a relação de altura do líquido, né? Porque já que a gente estuda o equilíbrio dos sólidos, não é isso? A gente sabe ali que no equilíbrio dos sólidos a resultante, tanto na componente horizontal quanto na vertical, ela é nula, não é isso? Justamente. A gente também estuda a estática dos fluidos, que é as condições ali dos fluidos, né? Justamente. Que é tudo aquilo que flui de maneira mais espontânea, não é isso? Corretíssimo. Olha lá, nós já temos uma variação da pressão com a profundidade, né? Mais profundo, maior é a partir da superfície que a gente mede, né? Isso. Então a pressão aumenta com a profundidade, correto? Correto. E o TM aí, ó, nós sabemos que a cada 10 metros cúbicos de água, não de qualquer líquido, aumenta o ATM, né? O cálculo da pressão no interior de um fluido, então, equação fundamental lá, 1.2 mais profundo, lembrando disso, é igual a 1.1 mais superficial, mais a densidade do líquido, a distância, né? Esse H é a diferença de ponto, vezes a gravidade. Então aqui, ó, você tem o recipiente, certo? Você tem o líquido aqui, correto? E você considera aí qualquer ponto, né, Décio? Isso. Ó, tá aqui um ponto, eu vou colocar aqui, ó, outro ponto aqui. Aqui é o ponto 1, aqui é o ponto 2. E aqui nós sabemos que do ar sobre o líquido a gente tem... uma diferença de nível, né, que é a altura que a gente chama. Aí pode ser a pressão atmosférica, né? Isso. Então aqui, ó, é a pressão atmosférica que é colocado ali. Aqui a gente tem uma diferença de nível, não é isso? Chama de H, né? E a gente sabe, então, que a pressão que é exercida aqui, para calcular a total, a gente é igual a de cima, mais essa variação. Isso. E esse líquido tem uma densidade, né? Uma densidade, uma massa sendo que a pressão exercida pelo líquido é somente dada por essa parcela da equação. Justamente. Certo? Agora, se eu quero a pressão total, eu tenho que pegar a pressão atmosférica mais a pressão do líquido, não é isso? Isso mesmo. E aqui, olha só, de maneira geral, tá aí, ó, que nós estamos falando. Deixa eu apagar aqui. Ok? Lembrando que pressão geralmente é ATM, né, a partir da superfície. No nível do mar é um ATM. Ou você pode também ter a 76 centímetros de mercúrio, né? Isso. Que é válido também para você fazer a transformação. 1 vezes a quinta newton por metro quadrado ou 1 pascal, né? Isso. 1 ATM, desculpa. O pascal é a mesma coisa, né? Que newton por metro quadrado. Ou 1 ATM. Não é isso? Isso. E dá para a gente relacionar aí. Ok? Então, pessoal, vem cá rapidinho com nós aqui, só para a gente lembrar. A pressão, ela pode ser a pressão do líquido, né? Então, a pressão do líquido é a pressão ali, é só a densidade do líquido, o valor do G e o valor da coluna de água, o ponto que você está considerando. A pressão total é a pressão lá do primeiro ponto, que pode ser a pressão atmosférica. Mais o peso do líquido ali que a gente fala. Exatamente, né? Mais aquela pressão ali do peso do líquido. Exato, entendeu? Então tem essa diferença daí. E nós vamos ver daqui a pouco, a gente viu em aulas posteriores a essa,
que nós temos a diferença de pressão, ou o aumento da pressão. Justamente. Né? Que ela vai ser distribuída de forma integral. Vamos dar uma olhadinha, pessoal? Olha Vamos lá. Aí nós vamos falar então do princípio de Pascal. Isso. Vasos comunicantes, aplicações de vasos comunicantes, influem em máquinas pesadas, em oficinas, etc. Né? Foi visto lá na aula 45, né, Décio? Vamos dar uma olhadinha, olha só. Vamos lá. Olha lá. os vasos comunicantes, na mesma altura, vocês estão todos abertos, não importa o formato, eles têm a mesma altura e a mesma pressão em cada ponto, né? Exatamente. Se o ponto for igual, e um aumento de pressão vai ter um aumento em todos os pontos do líquido igual. Então aqui, pessoal, o que vai acontecer aqui, ó, por esses pontos aqui estarem no mesmo nível, a pressão neles, eu vou colocar aqui o primeiro e o último para representar, essa pressão é o quê? Igual. Tudo igual. Por que Mesmo ela é igual? nível, mesma pressão, né, deles? Porque o aumento da pressão ela vai ser dado aqui integralmente em todos os pontos. Lembrando que o aumento da pressão é justamente a variação da pressão, ok? Então, a variação Justamente. da pressão, para você saber a pressão em cada ponto desse, você tem que pegar o aumento da pressão, que é a variação, mais a pressão que está aqui no ponto atualmente. Aí você vai saber a pressão final do nosso ponto, certo? Uma aplicação é a mangueira de pedreiro, que a gente fala, né? Bem simples, comum, mas prática e bem eficiente. Certo? E aqui, porque esse acréscimo, né, ele vai ser distribuído em cada ponto desse daqui. Justamente. E o que para mostrar essa aplicação, o bom, olha só, as máquinas... Aí, uma delas, máquinas pesadas, uma delas, as oficinas, né? Para levantar um carro, você olhar embaixo, o mecânico trabalhar, você levanta esse carro com facilidade, né? E a gente sabe que a força aplicada de um lado com uma área menor, ela vai transmitir numa área maior uma força maior, porque a pressão vai ser a mesma, né? A variação de pressão aí, o ΔP é o mesmo em cada ponto. Exatamente, ó, é só olhar aqui a equação, isso aqui, né, Décio, indica o quê? Se eu, por exemplo, aqui, olha só, se eu aumentar aqui, eu vou manter, por exemplo, essa força aqui, aplicada. Justamente. Ok? Eu vou manter essa área aqui também, certo? Agora, se eu aumentar a área que está recebendo a força aqui, olha só, eu vou trocar o equipamento, chegar um equipamento novo, eu vou aumentar essa área aqui. Então, A aumenta força que vai ser aplicada aplicada. sobre ela Também aumenta. também aumenta. Ou seja, né, tem várias aplicações que utilizam isso daí. Agora, se você pegar aqui, por exemplo, e você quiser mexer aqui na área que está aplicando a força aqui, olha só, e você quiser aumentar essa área e manter essa outra área aqui, o que vai acontecer com essa força? Ó, Essa vai outra chegar força, justamente. né? Então, podemos ver que a força que está aplicada aqui é diretamente proporcional à área, e essa aqui também, olha só, é inversamente proporcional ao que está sendo aplicado aqui. Então, dá para fazer isso daí, é justamente utilizado, né, em equipamentos para diminuir o esforço, para nós fazermos as coisas aí, certo? E a gente falou de escavadeira, outras máquinas pesadas que utilizam o sistema hidráulico, né? Facilita muito. Bom, pessoal, então... Lembrando aqui, né, Décio, também que a nossa força, ela é dada em newtons, certo? Então, aqui, pessoal, por exemplo, se o objetivo, né, Décio, for achar aqui força, nós podemos, por exemplo, utilizar essa área aí em centímetro quadrado. Por quê? Porque se você substituir a área maior em centímetro quadrado e a área menor também, você simplifica. Isso, como é uma relação, unidade. as unidades têm que ser igual, as mesmas de força e as mesmas de área. Isso. Mas a área e a força não precisam obedecer ao sistema internacional, porque é uma relação. Agora, né? se nós quisermos encontrar uma área, pessoal, aí nós temos que ver que o Newton é 1 quilograma metros por segundo ao quadrado. Logo, a nossa área tem que estar, ok, metros quadrados para você poder fazer o cálculo utilizando as forças que vão ser dadas no exercício, certo? Aí você tem que ver isso daí. Se for uma força e você tem duas áreas, como é ali uma razão, você simplifica, né, Décio? Você não pode ter uma força em Newton e a outra... Pessoal, só um pouquinho. Você não pode ter uma força em Newton e outra em quilograma força. Pode ter uma área em centímetro quadrado e outra em metro quadrado. As áreas e as forças são proporcionais, é uma relação, mas elas têm que manter as mesmas unidades entre elas. Exatamente. Né? Isso é muito importante. Bom, fechado? Vamos lá então, né? Fazer a prova, a sua avaliação, né? Prova antes de avaliação, né? A sua avaliação. Muito sucesso para você. Exatamente.